Quando nós escolhemos viver uma outra vida diferente do que a vida que Cristo nos oferece, nós vamos ter que botar o nosso esforço para sustentar essa vida. A vida está no Filho. E se você não recebe o Filho como Ele é, você vai ter que trabalhar e colocar outras coisas. E aí entra aquela lista, você vai ter que trabalhar, acordar cedo, ralar, fazer e acontecer, para sustentar uma vida que você podia ser vivida na força e no poder do Senhor. Então são escolhas que nós temos. Existe um descanso em Cristo. Existe uma paz que o mundo não dá. Existe uma alegria que o mundo não dá. Existe algo que só Deus é capaz de dar. Então Romanos 9, versículo 16. Eu vou ler do versículo 15, porque nós vamos ler de novo o nome do Senhor lá em Êxodo 34. Então, o versículo 15 diz assim, a palavra de Deus está fazendo referência a esse momento onde Deus visitou o povo de Israel. Ele diz assim, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então, uma das características da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, é que misericórdia é algo que não se exige, e você não pode trabalhar para ter direito a isso. Essa é a definição de misericórdia. Misericórdia é oferecer algo que você não merece, e você não tem nenhuma maneira de colocar uma demanda nela. Então, por que é importante nós entendermos a misericórdia do Senhor? Porque o efeito de você querer a misericórdia do Senhor significa que você não pode exigir a misericórdia do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz assim, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então você não pode exigir misericórdia, e você não pode trabalhar pela misericórdia e dizer assim, agora eu fiz isso e eu tenho direito à misericórdia. Então misericórdia não se exige e não se trabalha, você não tem direito. Misericórdia, por natureza, é exatamente oferecer algo que você não tem direito. Então essa é a natureza do nosso Deus. Então por que é central na nossa salvação e na nossa vida com Deus essa ideia de que não é por obras, não é por obras, não é por obras, é pela graça de Deus, é a favor de Deus? Porque depende simplesmente de Deus olhar e querer exercer a sua bondade. A nossa semana, tudo que você, os planos de Deus, as vitórias que Deus quer dar, tudo, proteção, provisão, tudo depende só de Deus exercer a sua misericórdia. É só isso. Amém. É libertador e ao mesmo tempo é um desafio para nós, porque nós estamos sempre achando que nós somos responsáveis e depende de nós. E aí Deus diz assim, e essa é a conclusão que Paulo coloca em Romanos 9,16, não depende de quem quer ou de quem corre, não depende de que você quer ou você acha que tem direito, ou do que você fez para ter direito, mas depende simplesmente de Deus usar a sua misericórdia. Mas pastor, eu dependo da misericórdia do Senhor. Sim, depende dele agora. Depende dele. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para viver na bênção, na misericórdia, no favor de Deus? Você precisa reconhecer isso, que não depende de você. Você precisa reconhecer que não depende de você.
Capítulo 9, 10 e 11 vão falando desse plano glorioso de Deus em relação a Israel, aqueles que eram circuncisos e aqueles que não eram. Diz assim, o plano era para Israel, mas eles não conseguiram alcançar. E aí Deus estendeu misericórdia para quem não era circunciso. E aí vai mostrando a história, você pode ler depois, do plano de Deus, que Deus tinha um objetivo: mostrar para judeu, gentil, pagão, qualquer um debaixo da terra, que não era porque você é judeu, gentil, circunciso ou não. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, o plano de Deus ao expor, porque o que acontece? Você dá uma lei para um povo que mostra a justiça de Deus. E ao mesmo tempo você diz para ele, isso aqui é a justiça de Deus, se você viver exatamente isso aqui, você vai ter vida. E aí o ser humano diz, eu não tenho condições de viver isso aqui, porque, amém, Deus é muito perfeito, eu não tenho condições. Então, a lei de Deus revela o coração de Deus, mas mostra a nossa incapacidade. Daí ele oferece a solução. Por isso que você tem o sacrifício. Então, se alguém pecar, sangue continuamente. E aí, Jesus vem para resolver esse assunto. Então, quando você aceita Jesus e entende a graça, o evangelho da graça de Deus, você chega a essa conclusão que você só chegou nesse ponto por pura obra de Deus, da misericórdia e do amor de Deus. Nem escolher Deus você tinha capacidade, porque a tua cabeça natural, o homem natural não discerne as coisas de Deus, ele não consegue conceber a grandeza de Deus, ele simplesmente, Deus te deu a oportunidade de escolher sim, e você diz sim, Deus. É presente de Deus do início ao fim, é obra da graça de Deus. Então, essa palavra, graça, misericórdia, bondade, favor e bênção, ela está do início ao fim das Escrituras. Essa é a nossa vida. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos ser bom e não atrapalhar, e não achar que você pode agregar a Deus. Não, agora que eu estou salvo, eu posso fazer algumas coisas. Não, do início ao fim, até o final da nossa vida, é graça, favor e misericórdia, até o final da nossa vida. Então, você chega no capítulo 10, onde ele diz a pregação do Evangelho, a palavra de Cristo vai trazendo revelação no amor, na bondade, a justiça que vem pela fé. Então daí vai falando do futuro de Israel. Romanos 11, 6 diz, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, graça já não é mais graça. Amém. Se você tem que fazer alguma coisa para agregar na tua salvação, já não é mais graça. Amém. Então, porque eu gostaria que os irmãos entendessem, a simples definição do que é graça e misericórdia nos ajuda a entender que se você escolher a graça, você vai ter que ajustar a tua conduta de vida. Amém. Porque por definição, e uma das definições que para mim me ajudam bastante, eu ouvi, não me lembro de quem eu ouvi, mas descreve e define misericórdia da seguinte maneira: por causa da misericórdia de Deus, você recebe todo o bem de Deus que você não merecia e não recebe o ruim que você merecia. Quando a misericórdia de Deus está operando na tua vida, você vai receber tudo de bom e do melhor que você não merece e não vai receber tudo de ruim e do pior que você merece. Essa é a misericórdia de Deus. Ele não nos trata segundo as nossas tradições, ele trata segundo quem Ele é. Então, o que acontece? Para você ter acesso à misericórdia de Deus, tem uma parte aqui, eu não mereço, é a palavra mereço, sou digno, eu tenho direito, eu tenho demanda. Você tem que chegar à conclusão que eu não mereço. Isso é o que se chama
você se esvazia e se arrepende e diz: eu preciso de salvação. Que na minha força eu não vou poder ser salvo. Então, o que é o plano da salvação? Ele bate na porta do pecador, onde ele encontra o pecador, e por isso, meus irmãos, que algumas pessoas precisam estar num estado pior do que outras. Essa é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus faz com que, em algum momento, você vai ter que chegar à conclusão que você precisa de Deus. Alguns demoram anos e precisam sofrer muito para chegar à conclusão: Deus, eu preciso de Ti. Só no leito da morte, ele diz assim, quando a pressão, ele diz assim: por favor, me ajuda. Outros, cedo, diz assim: Deus, eu quero Deus. Mas todos têm que entrar pela mesma porta. Eu preciso de Deus. Porque eu sou um pecador. Eu não mereço Deus, eu não mereço tudo de bom que Deus tem e mereço tudo de ruim. Amém. Então esse é o lugar de rendição, que você se rende diante de Deus, é a porta de entrada. O desafio para nós como cristãos é que esse não é só a porta de entrada, é a maneira de viver. Eu entrei no reino, não tenho direito a nada por graça e misericórdia, e eu vivo sem direito a nada por graça e misericórdia. Porque se é pelas obras, já não é mais graça. Então, a própria definição de graça, misericórdia, favor, já elimina o esforço do homem e volta tudo para Deus. É tudo Deus. A Ele a glória. Amém? Então, chegando no final do Romanos 11, diz assim, versículo 27, essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Deus vai tirar, amém, bênção. Pecado continua sendo o grande calo da humanidade, precisa ser tratado. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Ele está falando, finalizando a conclusão dele de como encaixa o povo de Israel, a igreja, e aí chega a seguinte conclusão: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista das que os foi concedido. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. No final da conversa, todo o plano de Deus foi para ajudar um ser humano, seja judeu, grego, gentil, rico, pobre, preto, branco, amarelo, asiático, amém, dos séculos 20, 23, 24, em qualquer situação, todos carecem da misericórdia de Deus. Todos são desobedientes. Então, Paulo está concluindo essa carta à igreja dizendo assim: o povo de Israel foi eleito por Deus. E Deus escolheu ele, mostrou graça e misericórdia. Nesse meio do tempo, nós, gentios, que não éramos povo de Deus, éramos desobedientes, pagãos, fazíamos qualquer coisa. E eles queriam andar com Deus. Então, nós, tudo era desobediente. Aí o que aconteceu? O povo desobedeceu para que a graça viesse para nós. Agora, nós ganhamos a graça. E eles desobedeceram. E ele está dizendo agora, eles precisam da graça, porque eles desobedeceram. No fundo, todo mundo precisa da misericórdia de Deus. Então, nós iniciamos nessa manhã nesse ponto, porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia. Então ele está falando aos romanos, aos gentios. Vocês eram desobedientes, mas a graça de Deus alcançou vocês. Assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida. Então olha o que acontece. Deus usou de misericórdia com o povo de Israel, nós éramos desobedientes e nós dissemos assim: eu também quero essa graça, eu quero Deus, ok?
Nós recebemos a graça, eles se firmaram na justiça deles. E Deus dizia, não, na tua justiça não, você precisa andar na graça. E aí o que acontece? A graça de Deus na igreja, nos gentios, pôs em ciúmes os judeus, e assim, então, mas eles estão sendo abençoados pelo Deus que devia nos abençoar. Ele falou assim, sim, é por graça, não é por lei. E aí todo mundo está no mesmo pacote. E aí Deus encerrou todos, ou seja, Ele trouxe o ser humano, por amor ao ser humano, Ele trouxe o ser humano a essa conclusão, eu dependo da misericórdia de Deus. Porque eu sou pecador, é pecador, todo mundo é pecador. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar. E agora Deus pode dizer assim, pessoal, misericórdia para todos. Porque até certos pontos atrás, alguns iam dizer assim, não, eu não preciso de misericórdia, eu faço tudo certo. Não, ninguém faz tudo certo, todos pecaram. Então, Deus está chegando, limpando e dizendo assim, pessoal, toda a minha intenção de lidar com o ser humano é meu amor. Mas para isso, vocês têm que chegar à conclusão, eu não consigo sozinho. Sem mim, nada podeis fazer. É como se Jesus estivesse aparecendo para nós, na nossa frente. Dissesse, meus filhos, o sangue foi vertido, o Calvário, paguei os pecados, a aliança, anjos, o nome de Jesus, tudo foi dado por ti. Para vocês ouvirem da boca de Jesus, para vocês aprenderem, sem mim, vocês não podem nada. Essa é a conclusão. Tá, mas pastor, isso é um texto no grego que quer dizer, quando eu tiver um problema, problemas difíceis eu não consigo, mas problemas fáceis eu consigo. Problemas fáceis eu consigo sem Deus. Problemas difíceis eu não consigo. O que Jesus estava dizendo, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, você não pode amarrar o cadarço do teu sapato. É a minha vida que está disponível para você de manhã, para você amarrar o teu sapato. Você não pode nem perdoar alguém se eu não te der a graça para perdoar. Você enxergar que você depende. Tudo depende de Deus operar na nossa vida. Porque se Deus largar a gente para a nossa humanidade, nós não entendemos nada do que está acontecendo. E nós vamos tentar chegar a Deus pela nossa força. Uma das coisas que acontecem na pregação do Evangelho e na vida de um cristão é que nós, na nossa salvação, nós entregamos os nossos pecados para Deus, mas não a nossa vida para Deus. Graças a Deus, porque Ele lavou todos os meus pecados. Não, você entregou os pecados, entrega a tua vida para Deus. Esse é o verdadeiro conversão. Que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Salvador e Senhor da nossa vida, onde Ele lida com os pecados. E muita gente entrega a sua vida para Cristo porque é pecador. Mas não entrega a sua vida para Cristo, para o senhorio dele, onde diz assim, eu sem Ele não consigo fazer nada. São dois aspectos da nossa que nós precisamos enxergar na pregação do Evangelho. Então você vê muitas pessoas que entregaram a sua vida no altar, viram o fundo do poço, eles tiveram a noção do tamanho, da dimensão do pecado e de como isso separa as pessoas
de Deus. E a pessoa se entrega para Cristo. E aí você vai viver uma vida grata pela salvação. Mas você continua fazendo, você não aprendeu ainda, então você continua vivendo a tua vida. Até que você é salvo, mas você vive uma vida morna, você vive a tua vida. Amém? Até o momento que você percebe que a tua salvação não está funcionando integralmente. E aí você descobre, tem uma parte, que é o senhorio de Cristo, que diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, vocês não conseguiram fazer nada, a prova de que Cristo precisou morrer, mas daqui para frente continua valendo, você continua dependendo de mim. Então, é esse encontro com o nosso Deus, onde diz, Deus, onde você canta, Cristo é tudo para mim. E aí cria um senso na tua vida, um temor de Deus na tua vida, onde diz, Deus, a minha vida toda, as palavras dos meus lábios, as decisões, cada coisa, eu dependo de Ti. E se eu estou fazendo alguma coisa certa, eu não entendendo, é porque a Tua graça e a Tua misericórdia estão operando na minha vida. Se eu fiz alguma coisa certa, olha só o que eu fiz, tomei uma decisão certa lá, foi Deus que fez, na sua misericórdia. Porque Ele faz cair a sua chuva sobre o justo e o injusto, sobre o mal e o bom. Então, o que acontece? É como se nós, eu não quero inventar moda aqui, mas é quase que você precisa se converter de novo. Porque você lida com o tamanho do impacto do que é a separação de Deus por causa do pecado, mas depois você percebe o que você... Você vai fazer as mesmas coisas. Vivendo na vontade da carne, dos pensamentos, das ideias. E você está sempre... Agora, salvo, você se sente numa posição onde você pode esnobar diante de Deus e diante das pessoas. Porque agora eu não sou como tal pessoa, eu sou salvo. Manda fogo do céu, Deus, para aquele incrédulo, aquela situação que a pessoa, imagina, ela não percebe que eu sou filho de Deus. Ou seja, você foi salvo dos teus pecados, mas continua agindo como um pagão. Amém. Se você recebeu misericórdia, estende misericórdia. Então, nós começamos a perceber que essa caminhada com Deus, e meus irmãos, é interessante, que a gente pode ser salvo dos nossos pecados e continuar arrogante. Se achando, dando opinião, sendo superior, dizendo assim, graças a Deus, que eu não sou que nem esse publicano, eu dou o dízimo, eu faço ofertas, eu ajudo o necessitado, eu canto no coral, eu leio a Bíblia todos os dias, e aí você de novo, não aprendeu ainda. Então, nós estamos vivendo nessa ideia onde a graça de Deus, o Evangelho da graça, ele alcançou algo que não só é importante você lidar com os teus pecados de outrora, mas ele tem a ver com os teus pecados que você comete continuamente. Então, Deus resiste soberba. E o que é soberba? E ele dá graça ao humilde. O que ele quer dizer, Deus? Graça a Deus pela salvação e graça a Deus que hoje, amém? Não sou eu mais quem vive, eu dependo de Ti hoje, Deus, para viver esse dia. E essa é a vida agora, que Deus está procurando na sua noiva, manifestar na terra, amém? O seu reino. Amém? Então, eu me adiantei um pouco, vamos voltar para Êxodo 34. Mas antes,
Eu vou terminar de ler esse texto aqui. Então você percebe que porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí no final desse discurso de Paulo, ele diz assim, ó profundidade da riqueza. Ele se espanta pela grandeza e a sabedoria de Deus. Amém. Às vezes você começa a pensar no plano de Deus, como Ele faz tudo, como Ele coordena tudo, dá um tilt na tua cabeça. Amém. Porque o ser humano não consegue conceber a beleza da lógica de Deus. Ele diz assim, ó profundidade da sabedoria, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Então ele está falando desses caminhos de Deus, da maneira como Ele opera no tempo, nas pessoas. Ele opera com pessoas, Ele opera com situações, no devido tempo, Ele levanta uma pessoa. E essa sabedoria, quando você entende a lógica, o amor de Deus, você resiste menos ao dia a dia. Amém? E é importante trazer o Evangelho para uma coisa prática. Deus, na sua sabedoria, Ele moveu pessoas, Ele move nações inteiras, tribos inteiras, tempos de silêncio, vai para o Egito, volta daqui. E Ele está dizendo assim, para que Deus encerrasse na sua misericórdia esse povo, e agora Ele vai fazer isso. E aí, quando todo mundo achava que estava tudo quieto e nada acontecia, o anjo do Senhor aparece no devido tempo, e Maria ouve a notícia, e aí Jesus morre na cruz. E aí você vê, e Paulo está olhando assim, olha a grandeza do Deus que trabalha no nosso coração, na humanidade, nos caminhos, mostrando a sua graça, a sua misericórdia. Por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo nessa terra o dia a dia. E nós precisamos encaixar no ritmo da graça, da sabedoria de Deus. Não adianta você achar que você vai correr e Deus me abençoa, Deus me dá e some daqui. Não, Deus quer salvar um monte de gente, você está inserido nesse plano. Isso significa o quê? Que Deus te salvou? Né? Glória a Deus. Sabe qual é o sentimento que nós temos? Graças a Deus, Deus me salvou. Senhor, encerra esse negócio que me tira daqui. Não, tem um monte de gente que ainda não está salvo. E a misericórdia do Senhor, quando nos alcança, um subproduto é, Deus, eu estou disposto a viver entre pecadores e injustiças e lidar com as situações para que eu possa ser usado para as pessoas enxergarem vasos de barro contendo a graça e a misericórdia de Deus e, de alguma maneira, cooperar com esse plano glorioso que é salvar a humanidade. Então você chega à conclusão seguinte, Deus, manda fogo do céu, destrói o mundo, manda dilúvio, me salva e vamos embora para a ceia do Cordeiro. Vocês não sabem que espírito vocês estão operando. O amor de Deus não opera nessa direção. O amor de Deus vai andar 1001 voltas no mundo para salvar o máximo de número de pessoas possíveis. E aí Ele escolheu eu e você para operar nessa muvuca, nessa confusão que nós estamos vivendo, de injustiça, de mentira, de as pessoas pisando em cima, de escassez, de as pessoas, amém, Deus, às vezes dá vontade, Deus diz, me tira daqui, Deus. E Deus, mas foi para isso mesmo que eu te salvei, para no meio dessa situação, revelar o meu Filho na tua vida, e tu vai aprender. E Paulo chegou numa hora que ele diz assim, Deus, me tira daqui, tira esse espinho da minha carne. Ele diz, Paulo, a minha graça te basta. E aí nós vamos começar a entender que a graça e o favor de Deus foram uma bênção para a salvação dos nossos pecados. Mas nós precisamos da graça para viver nesse mundo cruel, injusto. Amém? Escasso, limitado, cheio de problema, onde as pessoas pintam e bordam e falam de Deus e perseguindo, disserem todo o mal contra vós e injuriarem vocês. Nesse contexto, a graça de Deus é extremamente necessária. Amém? Nós precisamos da misericórdia de Deus, senão você não vive. Amém? Você vai dar um tapa em alguém, você vai se irritar com outro, você vai mandar fogo do céu e você vai dizer assim, Deus, eu vou sumir daqui, vou longe. Amém. E Deus disse, meu filho, amém. Nós estamos recém começando. Nós temos uma carreira a correr e tem um mundo a salvar. Amém? Amém?
E aí o que você descobre? Que você precisa de misericórdia para salvar os teus pecados, resolver o teu problema diante de Deus. Você precisa de misericórdia para viver nesse mundo cruel, e que você andando na misericórdia, na bênção e no favor de Deus, você vai ser um instrumento na mão de Deus para revelar a misericórdia desse Deus para as pessoas. Como é que pode esse gurizinho que nós botamos num poço, queridinho do papai, é o segundo do Egito? Aí eles viram a mão de Deus e eles se renderam. Amém. Mas José precisava da misericórdia de Deus para lidar com essa situação, porque ninguém vai subir a segundo do Egito na sua força e no seu poder. Você vai precisar da graça de Deus. Então Paulo fica maravilhado com o caminho. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Amém. O que está por trás dessa mente gloriosa que você olha para qualquer lugar, você vê graça, amor, perdão, misericórdia, salvação, oportunidade. Deus não quer que ninguém pereça. Bênção. Amém. Ele vai usar tudo o que ele precisa. Com um coração, salvar o ser humano. Amém. Que ele ama muito. Quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Ele é tudo. Amém. E aí você percebe a seguinte conexão. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Andem na linha, vocês. Olha o que ele faz. Diante de tantas misericórdias, por causa das misericórdias de Deus, andem nessa vida que depende das misericórdias de Deus. Então não anda no conselho do mundo, não te conforma com o mundo, não se ajusta, para que as misericórdias do Senhor e a maneira de Deus operar, opere na tua vida de tal maneira que você começa a resistir menos e operar como Deus na terra, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São as misericórdias do Senhor que não somos consumidos, é a graça de Deus. Amém. É nessa dimensão que nós vamos sendo transformados. Então, Êxodo 34. Então, é por causa das misericórdias de Deus na tua vida que você vai experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É só por causa das misericórdias de Deus. Ah, pastor, eu estou renovando a minha mente, estou lendo 15 vezes o capítulo tal, estou fazendo isso e agora eu penso assim, estou fazendo assim, estou ajustando assim, eu estou sair do mundo e fazer assim. O que vai conectar você com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor é as misericórdias do Senhor, operando na tua vida. Então, o que nós começamos a perceber? Que nós precisamos das misericórdias de Deus para nascer, misericórdia de Deus para viver, para ser sal, para comer, para viver, para andar, para morrer. Para o resto da vida nós precisamos das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor não têm fim. Amém. As misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor. Salmo 100. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Por quê? Porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Por quê? Amém? Tudo explica por que você ora, por que você canta, por que você adora, por que você toma ceia, por que você lê a Bíblia, por que você serve a Deus, por que você ama a Deus. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém? Amém? Porque Ele é bom e Ele é fiel. Amém? Não tem outro caminho. Amém? Se você vai escolher um tipo de vida, eu vou escolher a vida que Deus vai me dar, que depende só de Deus, da sua bondade. Então você se rende a Ele. Tem um salmo, amém, que vale a pena você ler. Salmo 136 em casa. Lição de casa, são 26 versículos. Que fala uma frase, e aí o contracanto diz, porque suas misericórdias duram para sempre.
Ele fez isso, ele tirou assim, é porque as suas misericórdias duram para sempre. Eu amarrei o meu sapato nessa manhã, porque as suas misericórdias duram para sempre. Eu tomei o meu café nessa manhã, porque as suas misericórdias duram para sempre. Eu estou sentado nesse lugar com a sã consciência, ouvindo a palavra de Deus, porque as suas misericórdias duram para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que o entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol, a lua, as estrelas, aquele que feriu no Egito os primogênitos. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Amém. Tirou Israel, separou o mar, fez passar Israel no meio do mar. O que estava acontecendo ali? As misericórdias do Senhor estavam acontecendo ali. Amém? O Egito, amém, os primogênitos não foram atingidos porque as misericórdias do Senhor estavam aí. Precipitou e destruiu o exército de Faraó, eram as misericórdias do Senhor. Conduziu o povo pelo deserto por sua misericórdia. Feriu grandes reis. Tirou a vida de famosos reis. A Seom, Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, lembrou do nosso abatimento e nos libertou dos adversários, dá alimento. Aquele que dá alimento. Porque as suas misericórdias duram para sempre. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque as suas misericórdias duram para sempre. A base da nossa vida, as misericórdias do Senhor. Então só depende de você entender. Isso se chama conhecer Deus. Você vai se conhecendo a esse Deus, que não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus usar sua misericórdia. Êxodo 34. Versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, declarou o seu nome. É o nome de Deus. Deus, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Esse é o nosso Deus. Compassivo, longânimo. Lá de dentro de Deus. Tem uma palavra no hebraico que diz lá, nas suas entranhas, lá dentro, Ele se compadece, amém, do necessitado, do fraco. Ele tem compaixão. Então, olha o que ele diz. Isso é o nosso Deus. Ele é puro amor, compaixão, misericórdia, fidelidade. E ele diz assim, Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O que significa essa 3ª e 4ª geração? O custo de nós andarmos longe de Deus afeta toda a nossa família que está vivendo. 3ª, 4ª geração é neto e até bisneto. Então o que acontece? Quando um bisavô anda longe de Deus, a família viva que está vivendo está sofrendo fruto da transgressão desse homem. Algum sofrimento ele tem. 3ª, 4ª geração. Ou seja, a família viva sofre quando alguém, o cabeça, amém, está longe. Ela sente. Ela significa que ela está indo para o inferno? Não, ela sente o custo do topo ter feito escolhas erradas. Então, e ao invés de nós olharmos para cima, agora está tudo explicado. Não, olha para baixo. Que as tuas escolhas estão afetando a tua família. Afeta. Mas eu só tenho 2 gerações. 2 gerações. Cuida das 2 gerações. Tuas escolhas. Porque é simples, meu irmão.
Você escolhe fazer uma coisa, as pessoas íntimas do teu convívio, elas vão sofrer junto, porque você está debaixo da... Ah, mas eu sou 4ª geração e eu amo a Deus e estou debaixo do... Sim, você continua tendo desafios a viver fruto do problema. Mas você está coberto e Deus te dá a graça de consertar. Mas essa é a nossa vida. É interessante aqui, a gente às vezes não para pensar muito, porque a gente lê correndo. A misericórdia de Deus, Deus deu 2 tábuas da aliança. Isso é segunda chance, meus irmãos. Você pensa bem. Moisés subiu ao monte, ele diz, tirou do Egito com um braço forte e poderoso, e Deus diz, lavra 2 tábuas, ele talhou 2 tábuas que eu vou te imprimir a minha lei. Subiu ao monte, e aí ele está ali, tendo comunhão com Deus, Deus dando instruções para ele, e ele escrevendo com o dedo dele. E nesse momento, nesse exato momento, que Deus estava visitando o seu povo e dando as suas instruções, o povo ficou impaciente. E ele diz assim, 40 anos de opressão no deserto, no Egito. Eles não aguentaram 40 dias, Moisés no monte. Sofreram 40 anos debaixo da opressão, tentando manter a linha como povo de Deus. E meus irmãos, esse é o problema do ser humano. Quando Deus vai chegando perto, o ser humano se arrepia. Deus no céu, uma maravilha. Deus na terra, nós temos que conversar, Deus. Deus nos altos céus, maravilha. Deus desce, amém? Fogo, espada, pragas. Encontra Moisés com aquela instrução toda e diz, agora eu vou levar o meu povo para me encontrar comigo. Meu Deus, pessoal. E aí ele diz assim, Moisés, fala tu com Deus, deixa nós de longe. Esse Deus muito perto é complicado, Deus. Moisés, a vida cristã, ela é legal, ok? Mas não pode ser muito pessoal. Esse é o plano de Deus. É aproximar a distância entre Deus e o homem, porque o pecado separou. Deus visitava o homem na virada do dia, conversava com ele. O pecado separou e Deus está aproximando a distância. Então, olha o que nós queremos. Nós queremos a salvação de Deus. Deus me salva desse estrago que o mundo é. Horrível, Deus, conviver nesse mundo. Mas não chega muito perto, porque na minha vida mando eu. E Deus estava descendo. O povo, na primeira oportunidade, estavam namorando. Estou fora, larga a aliança aí, chispa. Eu não vou me comprometer. Deus queria casar, assim, ó, namoro ou amizade? A amizade, Deus. Bezerro de ouro, o grande. A grande manifestação do que a religião quer distância de Deus presente, porque daí ela pode criar o Deus que quer e tirar vantagem disso. No momento que o povo, que Deus diz assim,
Moisés subiu e demorou. Ele está muito longe, ele está distante, ele se esqueceu e está longe. O vácuo aconteceu, faz logo um bezerro, esse aqui é o nosso, eles tomaram conta de novo. Amém. A religião vai sempre tomar conta. É assim que se faz, você adora, traz o ouro, manipula, administra o culto. Amém. Então, olha o que você tem. Fazia alguns meses que eles tinham saído do Egito. Com mão poderosa, com a misericórdia, o amor de Deus. Aí ele chega, Deus lá em cima, entregando a aliança, querendo casar com o povo. E o outro, já dormindo com o outro já. Então Deus dando a tábua da aliança, a aliança é o meu povo. E eles lá embaixo. Situação. Deus diz assim, eu vou descer e vou aniquilar esse povo. E Moisés diz, segura aí Deus. Tu já fez um plano glorioso, teve paciência até aqui, o que vão dizer de ti? E ele intercedeu, e aí ele desceu com as tábuas. E nessa descida com as tábuas, ele está com as tábuas na mão. E Josué, ingênuo, né? Olha, tem som de festa, alarido de festa no arraial. E Moisés diz assim, Josué, não seja ingênuo, tem pecado no arraial. Aí ele desce, vê aquele negócio, ele quebra as alianças. É como se a aliança foi rompida. As tábuas da aliança. Não tem mais aliança. A aliança precisa ser refeita. Essa é a razão porque precisava da segunda tábua. A velha aliança foi rompida, nós precisamos do sangue de Cristo também. Mas agora, qual é a diferença? Que nesse período agora, depende só da graça de Deus de aceitar o perdão. Porque ele já está feito. O povo, diante de tudo que Deus ofereceu, escolheu o carneiro de ouro, o bezerro. Agora, olha o que acontece. Agora, o povo está à mercê de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, em toda e qualquer situação, toda a forma de justiça própria vai ser eliminada. E nós vamos chegar numa conclusão. Cedo ou tarde, nós vamos estar fazendo algum bezerro de ouro, nós vamos estar fazendo mas nós vamos chegar sempre à seguinte conclusão. Que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então agora, nesse exato momento, Moisés lida com o pecado, né, chama todo mundo, mata os responsáveis iniciais. Arão diz, saiu isso aqui, né, o povo. A religião, a distância de Deus, faz com que a religião prospere. Por que a religião prospera? Porque Deus está distante, Ele não é um Deus presente. Quando Deus está presente, a ordem na casa. Então, por que tem um monte de religião? Porque é um Deus distante. Eu administro Jesus como Ele é, eu faço isso, eu faço aquilo. Cada um tem o Deus que quer, merece, entende. Ele é o meu Jesus não faz isso. Então, quando Deus está distante, cada um monta o seu ídolo. Cada um tem o seu Jesus. Cada um tem a sua prática. Eu faço assim, pastor, cada um faz assim, eu tomo a ceia assim, eu tomo a ceia sábado, eu tomo aqui. Cada um faz a sua prática. Quando Deus desce, não tem mais o que. Amém. Ele é Senhor. Então, o que está em jogo? Essa discussão. E, meus irmãos, a religião é um dos maiores inimigos do mover de Deus na terra, porque a religião quer manter Deus distante, ela não quer a presença de Deus. Porque no momento que Jesus chegar perto, mata ele, porque vai estragar o nosso esquema. Então, a religião nada mais é. Qual é o desejo da religião? Manter Deus distante, manter Jesus lá 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Oh, que lindo. Jesus longe, distante. E aí nós fazemos assim, ó.
É Jesus mais alguma coisa? É Jesus longe? É Jesus aguado? É Jesus... Amém. Mas o que nós temos a dificuldade é receber Jesus. Eu sou. Porque Ele define as coisas agora. Então o que acontece? Moisés disse, eu vou subir de novo e interceder pelo povo. Ele ficou 40 dias clamando por misericórdia, favor, perdão. É só isso que tinha. Amém? O intercessor que subiu até o céu diante de Deus, onde Deus tinha todo o direito de encerrar a conversa. Amém? E, com base nas misericórdias, aí nós vemos o nome, eu sou misericordioso, compassivo. O que Moisés fez? Moisés foi até Deus e disse, e acessou as misericórdias, Deus não acessou o pecado, nós somos dignos de morrer. Nós somos dignos de morrer, nós não temos direito. Olha tudo que Deus fez e a gente termina fazendo isso aqui ainda. Então, eu disse, nós sabemos, Deus, nós sabemos que não temos direito a nada. Mas Deus, com base nas tuas misericórdias, ser favorável a nós. Êxodo 32, 30 diz assim, no dia seguinte ao bezerro de ouro, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Então esse é o sacerdote Moisés, levita, o homem de Deus, vai subir a Deus para apaziguar a Deus na sua ira de trazer justiça e trazer juízo. 40 dias. E aí eu li uma história, porque o calendário judaico diz que o dia que Moisés desceu era o dia de Yom Kippur. Esse era o dia que Deus propiciou o dia do perdão. E aí ele diz assim, eu estou lendo aqui um artigo. Meses depois de que o povo de Israel deixou o Egito, aí fala no ano 2448, desde a criação, eles pecaram por adorar um bezerro de ouro. Moisés subiu ao Monte Sinai e orou a Deus para que ele perdoasse. Está aqui. Então houveram 2 ciclos de 40 dias que ele estava lá em cima, para receber essa aliança. Aí ele fala, depois de todo esse processo, ele obteve plena perdão e favor divino. Ele desceu com uma nova aliança. Ou seja, Deus diz, vamos casar de novo, eu perdoo. O dia que Moisés desceu na montanha, o 10º dia do mês de Tishrei, era para ser conhecido para o resto da vida como o dia da expiação, ou dia do perdão, ou Yom Kippur. Onde os pecados da congregação todos iam ser expiados. E agora sangue começa a entrar em cena. Por causa do sangue, sacrifício. Então o que acontece? Agora o povo sabe que a partir dali eles só estão vivos e vão seguir a jornada por causa da misericórdia de Deus. Amém. Nós só podemos sair desse lugar hoje, da mesa do Senhor, na mesa do Senhor, sair desse lugar e caminhar o nosso dia por pura misericórdia de Deus. Essa é a conclusão que nós temos. Amém. Foi uma aliança que Ele fez conosco em Jesus. Eu vou perdoar todos os teus pecados e vou a nova aliança do meu sangue. Você desce agora, você pode viver, mas sabe de uma coisa, todos os minutos da tua vida que você viver nessa terra é fruto das misericórdias. E aí, o que acontece? Se você
for fiel a Deus e viver com esse sentimento o resto da tua vida, Deus vai chegar e dizer para ti, muito bem, servo bom e fiel, agora tu foste fiel, agora uma nova realidade. Essa vida na terra, nós só podemos viver com base na misericórdia de Deus. Não tem outra maneira de viver mais nessa terra. As chances todas foram esgotadas. E aí, então, Deus diz assim, tornou Moisés ao Senhor, Deus, o povo cometeu grande pecado. Agora, pois, perdoa o pecado, senão risca meu nome. Assim, eu risco quem eu quiser, ele diz assim. Tipo assim, como se a intercessão de Moisés fizesse Deus mudar. Tipo assim, eu entrego a minha vida para ele. Não, eu decido ter misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia. Ele falou, está escrito. Se não risca, me peço do livro que escrevesse. Tal era o coração desse homem, pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai agora e conduza esse povo aonde eu te disse. O meu anjo vai adiante de vocês. Eu não vou com vocês. Eu restaurei a misericórdia, entrei em aliança, mas eu não vou andar com vocês. Porque no dia que eu descer, eu vou vingar o sangue deles. Então é melhor eu ficar de longe. Então, esse é Deus. E aí, o anjo do Senhor vai diante deles. E aí é quando Moisés disse, se eu achei graça, não tem nada de anjo, eu quero tu. Olha a negociação. Olha o coração. Deus, é o seguinte, eu vou exercer misericórdia, vou perdoar, está aqui a nova aliança, mas eu não vou andar no meio desse povo, porque é um povo cabeça dura. Esse não era o coração de Deus. O coração de Deus é andar com o seu povo. Então ele está dizendo, amém. Vocês me dão uns minutinhos mais? Solução paliativa. Eu renovo a aliança, eu perdoo. Mas eu não ando com eles. E Moisés chegou à seguinte conclusão. Misericórdia, que é misericórdia, significa presença. Qual é a prova que eu encontrei misericórdia diante de Deus? É que eu acesso à presença de Deus. Tinha uma história interessante, que um dos filhos de Davi, ele se rebelou contra Davi, aquela história de Absalão, depois teve Adonias, todos esses caras. E Deus e os reis, na sua misericórdia, estenderam o perdão, mas ele dizia assim, tu nunca mais vai ver minha face, tu vai ficar longe. Então ele estendeu a misericórdia, mas tu vai ficar distante. E aí passou tempo, aí esse filho disse assim, que adianta tu me estender o favor se eu não consigo entrar na tua presença? E aí Deus restaurou. E depois ele corrigiu, porque esse filho foi morto depois. Mas o que é importante que eu queria fechar e concluindo nessa manhã? Qual é a prova de que eu achei graça diante de Deus? É que tu ande comigo. Essa é a prova. Então nós estamos falando da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus. Qual é a prova de que nós estamos vivendo no favor de Deus? É que nós estamos andando na presença de Deus. Que Deus está comigo. Essa é a prova. O apóstolo João diz assim, nisso sabemos que permanecemos nele e ele em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Qual é a prova de que nós encontramos graça diante de Deus? É que o Espírito dele mesmo habita dentro de nós. E aí nós somos alertados, não entristece, não. Mas essa é a prova. Então, olha só o que acontece. Toda
a conversa de Deus, desse plano maravilhoso e de restauração, e de o homem chegar à conclusão que ele é pecador e carece da graça de Deus. E aí ele diz assim, graças a Deus, olha só, graças a Deus que os meus pecados foram perdoados. Mas aí você começa a andar, que adianta os pecados perdoados com Deus distante? Eu quero Deus perto. E é isso que significa, a gente teve encontro com o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas nós precisamos encontrar o Senhor, aquele que anda perto de nós. Amém? Então, nós temos nos acostumado como igreja a receber o Evangelho da salvação, onde graças a Deus que meus pecados foram perdoados, mas nós estamos vivendo longe de Deus, fazendo a vontade. Nós continuamos reinando. No coração de Deus está andar com o seu povo. No coração daqueles que amam a Deus está dizendo assim, Deus, mas não pode, tem alguma coisa errada. Se tu nos ama e nós te amamos, nós vamos andar junto. Não faz sentido nenhum, Deus, a gente saber que tu nos ama, mas tu não querer andar com a gente. Tem alguma coisa que está errado. E aí Moisés fincou o pé. Eu não saio daqui se tu não andar comigo. Não tem anjo, não tem nada. De repente, ele andou algum período, ele fez, mas não, a partir de agora não. Se eu achei graça, eu quero acessar a presença. E se tu olhou para mim com misericórdia e me vê com o coração rendido, anda comigo. Esse é o objetivo final. Então, quando a gente diz assim, graças a Deus que Jesus perdoou meus pecados, eu falei, tirei um peso da minha vida. Agora eu tenho vida eterna. E você começa a viver nessa terra. E você diz assim, Deus, tem alguma coisa faltando, Deus. Porque eu faço tudo certo, eu faço tudo assim, eu te busco, eu te honro, eu sei que tu és meu Salvador, com meus pecados, eu sou pecador. Eu falei, tem alguma coisa errada. A fome, o amor de Deus no nosso coração começa a operar. Ele diz, Deus, nós não nascemos para andar longe um do outro. Nós nascemos para andar contigo. Só que Deus olha do céu e diz assim, você sabe o que significa andar comigo? Um Deus santo, Deus de amor? Você vai ter que se ajustar. E o amor de Deus, ele administra essa situação porque ele sabe que no momento que ele descer, ele vai ter que lidar com o pecado do ser humano. E a única maneira de você sobreviver está escondido em Cristo. Então, o final do plano da salvação é que você é salvo dos seus pecados e que você não vive mais, mas Cristo vive em ti e você vive agora pela fé em Cristo. Ou seja, você anda na presença de Deus, na presença de Cristo, anda no Espírito. É isso que nós estamos falando. Esse é o alvo da maturidade, onde Deus quer levar, onde você não só lidou com os teus pecados, mas agora você anda com Deus. 24 horas, a nuvem, a realidade. Ele é o Senhor, Ele te controla, Ele te guia, Ele te move. E nesse lugar é que entra a escolha do ser humano. Eu quero andar contigo, Deus. Ou seja, a nossa vida toda é um aprendizado para chegar em algum ponto onde diz, Senhor, não basta só, é uma bênção os meus pecados terem sido perdoados e agora eu tenho vida eterna. Mas Deus, eu quero andar contigo. E é quando nós fazemos Jesus Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor. E aí você começa a viver com Ele. E os discípulos aprenderam isso. Eles se moviam com Jesus. Onde Jesus ia, eles eram instruídos, corrigidos e eles estavam aprendendo. E viram coisas tremendas. Os discípulos experimentaram Deus entre nós. Moeda na boca de peixe, 15 mil alimentados por 2 peixes. Milagres. Amém.
transformações, coisas sobrenaturais, que só vão acontecer quando Deus estiver conosco. O Deus distante é religião. Deus presente é rendição, santidade, e é onde os milagres, onde as coisas de Deus vão começar a acontecer. Então Moisés diz assim, nós já passamos por tudo isso. E concluindo o versículo, diz assim, imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se eu achei agora graça aos teus olhos, segue no nosso meio. Essa era a briga de Moisés. Aqui. Porque esse povo é de dura serviço, a gente já sabe. Perdoa a nossa iniquidade, nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Amém? Amém? Nós precisamos de uma coisa na vida, que Deus mostre sua misericórdia a nosso favor. É isso que nós precisamos. Não existe outra opção. Então, nessa situação que você está lidando, eu preciso que fulano de tal faça isso, eu preciso trabalhar um monte para recuperar isso, eu preciso pagar aquilo, e você depende do fulano, depende do juiz passar isso aqui, depende daquele advogado ter uma boa lábia para convencer o juiz, ou você esquece tudo isso, depende simplesmente de Deus usar a sua misericórdia. Essa é a escolha, e nós temos que escolher, isso é a escolha. Eu quero viver da bondade e da fidelidade e do amor e da misericórdia de Deus. Para isso, não mais eu, rendição, Cristo vive em mim, e o que eu faço, eu estou debaixo do comando dele, e eu vou fazer exatamente o que ele diz. É minha escolha. A opção que eu tenho é viver na minha força, no meu braço, e tentar viver nessa terra, nesse mundo cada vez mais injusto, cruel, amém, doentio, e achar que eu vou conseguir viver. Mas Deus, não dá para te perdoar meus pecados, me dar uma força quando eu preciso? Meu irmão. Então, concluindo, eu preciso de misericórdia, misericórdia não se exige e não se compra, se ganha, depende de Deus. Misericórdia é igual presença de Deus. Presença de Deus só com o humilde. E aí o favor de Deus entra em cena, e aí nós vamos descobrir o que Deus é capaz de fazer com aquele cujo coração é totalmente dele. Então, de uma certa forma, é 8 ou 80, amém? Deus quer mostrar tudo que ele tem, mas a rendição é total. Glória a Deus. Amém? As misericórdias do Senhor. Eu queria tentar ler e concluir com, não sei, vamos, Daniel 1, só me diz, eu queria dar um texto mais para os irmãos, Daniel 1. E você tem que pensar agora nessa tua escolha, porque você quer tudo que Deus tem a oferecer, mas quais são as implicações práticas na tua vida de Deus estar morando com você? Algumas coisas você vai ter que ajustar para acomodar um Deus santo e maravilhoso. Amém? É isso. Então você não muda o teu estilo de vida porque você quer conquistar graça e misericórdia. Você muda o teu estilo de vida porque você escolheu graça e misericórdia. Amém? É diferente. E você descobriu que você não tem nada e Deus tem tudo, e aí você diz assim, eu vou fazer de tudo ao meu alcance para que Deus seja bem-vindo na minha vida. Então, Daniel 1. Então, nós temos falado
do desafio que não só tem esses dois lados, perdão de pecados, lidar com o passado, com a separação de Deus, e viver nessa terra. Amém. Nós precisamos da graça e do favor de Deus para viver. Quem são os heróis da fé? São aqueles que viveram em cima da misericórdia e do favor de Deus na terra. Esses são os heróis da fé. Eles confiaram em Deus. Então, um desses homens, Daniel foi levado cativo. E eu estou encerrando, ok? Daniel foi levado cativo para a corte de um dos governos mais pagãos que existia, o centro do paganismo, Nabucodonosor e companhia, gentil, longe da casa, longe de Deus, longe de tudo, do seu povo, da sua terra, mas com Deus perto. Amém. Então, o que Daniel tinha no coração, e dá para ver o coração de Daniel quando ele diz assim, que são marcas dele. Em qualquer situação, 3 vezes ao dia ele orava. Agradecia a Deus, louvava a Deus, pedia graça, sabedoria, louvor e súplicas e adorava a Deus em oração. O que isso significa? O que Daniel estava dizendo? Deus, diante de mim se encontra uma vida complicada. Amém. Eu saí, estou exilado, longe dos meus pais, longe da minha terra, longe da cultura, longe do culto, longe de tudo. E aí, por razões que eu não entendo, Deus, tu permitiu que eu fosse parar na corte do rei mais pagão que existe. O que ele disse? A única coisa que eu não abro mão, Deus, é que tu ande comigo. É só isso. É só isso. E para isso, o que ele fez? Ele dobrava o joelho 24 horas por dia. É só isso. Você não briga com a vida que está diante de você. Você te especializa na presença de Deus. É só isso que você precisa. Então, Daniel tinha uma escolha, e nós temos uma escolha. Deus, sou muito grato por tudo. Eu não vou exigir muito, Deus. O mundo está aí, jaz no maligno. Amém. Nós temos um problema atrás do problema. O ser humano toma decisão, afunda mais. As ideias que eles inventam é uma pior que a outra. E nós só estamos colhendo o fruto de tudo isso. Então, o que acontece? E aí Deus nos colocou no mundo. Nós estamos no mundo. Nesse mundo injusto. Você não precisa dizer que é injusto. Mas foi injusto isso. Mas é cruel isso. Mas não faz sentido isso. Mas não, Deus não pode. Ou seja, Deus te coloca nesse mundo e aí você tem uma escolha. Sem mim, nada você vai conseguir. Mas comigo, nós vamos sacudir essa ponte. Então, o que você faz? Deus, eu dependo da tua misericórdia 24 horas por dia. Aí, Daniel se encontra no primeiro teste da jornada dele. Você vai comer todas essas porcarias que estão mandando. Como judeu, eu não posso comer isso aqui. Um monte de coisas que eu não podia comer. Então, olha só. Olha como nós estamos. O mundo é cruel? Sim. É difícil? Sim. Jaz no maligno? Sim. Não adianta, meu irmão, não tem jeito. Se você lutar na tua força, você vai apanhar nesse mundo. Deus te diz assim, não tem problema, meu filho. Faça que nem Moisés. Não dá um passo sem a minha presença. Porque quando Deus está presente, o terror de Deus aparecia diante das pessoas. Então é o seguinte, elas não vão te temer, mas vão temer o Deus que tu carrega. Então é o seguinte, anda na minha presença. Essa é a história do pai da fé. Anda na minha presença. Para todos nós, anda na minha presença. Ama a Deus, ora e anda na minha presença. Deus não pede para Deus te livrar de certas coisas, porque certas coisas Deus não quer livrar, porque Ele tem outros planos. O que Ele diz, Ele vai te preservar e vai te dar uma vida próspera e você vai ver a grandeza do que Deus é capaz de fazer, da manifestação da graça de Deus. O que Ele quer de você é o seguinte, não te dobra diante de nenhum outro Deus. Não compromete a tua fé, ama a Deus.
Primeira coisa que Daniel fez, eu não vou comer isso aí. Resolveu firmemente no coração não contaminar-se com esse mundo. O que você faz? Você quer andar na presença de Deus? A presença de Deus significa, anda na minha presença, santidade. Deus, mas eu tenho um problema agora, que o rei mandou eu comer. Eu falei assim, eu não vou comer. Essa é a nossa fé agora. A nossa fé é num Deus que confia na minha misericórdia, no meu amor, na minha presença. Eu não vou me contaminar. Ele diz assim. E aí é o meu texto para a gente concluir. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Também ele foi educado. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos, eu tenho medo do chefe lá em cima, porque o meu chefe mandou fazer isso, e se eu não cumprir, o meu pescoço está em jogo. Mas aí Deus diz assim, Deus trabalhou por aqueles que andam e esperam nele. Nós precisamos da misericórdia de Deus operando diariamente na nossa vida. E aí, na sabedoria de Daniel, diz assim, me testa, gente, 10 dias, e dá uma olhada. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Você tem que dar um testemunho de Deus, de que o que você carrega é real. E ele encontrou favor, e assim foi a jornada do nosso amigo Daniel. De misericórdia em misericórdia, de favor em favor. Deus se manifestando e trabalhando por ele. Então, você precisa da misericórdia de Deus para lidar com os teus pecados e da misericórdia de Deus para viver. Então, na prática, meus irmãos, nós estamos chegando à conclusão. Na prática, nós estamos chegando à conclusão. Graças a Deus pelo perdão de pecados. Passado. Mas na prática, nós estamos percebendo, eu preciso de Deus para viver 24 horas por dia. Essa é a conclusão. Que a igreja precisa chegar à conclusão, se for fazer algum impacto e fazer alguma diferença, ser sal da terra e luz do mundo, é não se dobrar diante de outros deuses. O Senhor é o teu Deus. E se eu achei misericórdia diante de ti, o que mais importa não é agradar o que está ao teu redor, é agradar a Deus e andar na presença dEle. Faz tudo o que for necessário para andar na presença de Deus. E aí nós vemos uma coisa marcante na vida de Jesus. E Jesus, o menino Jesus, crescia em sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. E ele crescia no favor de Deus e no favor dos homens. No favor de Deus e no favor dos homens. O que Daniel apresentou? Favor diante dos homens. Pela graça de Deus. Então, o que nós vamos precisar? Que a misericórdia do Senhor opere na nossa vida e a misericórdia do Senhor opere nas situações que você está lidando. Então, quando você lidar com algo ilidável, por exemplo, Deus, eu não sei o que fazer. Senhor, eu preciso que tu use de misericórdia nessa situação. E essa situação, Deus, eu preciso da tua misericórdia nessa situação. E nessa situação, eu preciso da tua misericórdia nessa situação. Porque para mim lidar com esse mundo é só graça e favor e graça. É Deus se movendo por nós. Então, como você ora, Deus, diante de qualquer situação, eu preciso, Deus, encontrar favor com essa pessoa. Eu preciso do teu favor aqui. Eu preciso da tua graça. É só o que nós precisamos. Quando Jacó voltou da sua jornada com Labão, ele disse para Deus assim, Deus, eu sou indigno de todas as misericórdias que tu mostrou para mim.
tudo o que ele ganhou foi fruto da misericórdia de Deus. Tudo o que nós vamos ganhar tem que ser fruto da bondade, da misericórdia do Senhor na nossa vida. E uma das coisas que nós estamos concluindo, eu tenho 3 conclusões, também estou na 3ª. Mas uma das coisas que nós vamos perceber, que é a minha palavra para você nesse final, para chegar até aqui, que Deus resolveu incluir pessoas no seu plano. E a resposta para a tua vida envolve lidar com pessoas. Que você, se fosse por você, você chutaria longe. Deus escolheu enriquecer a Jacó na mão de Labão. Ele teve que lidar com essa situação. O grande homem de Deus, o profeta Elias, teve que se submeter a ser sustentado por uma viúva. Amém. Deus, tu não pode descer, me dá alimento direto. Não, eu escolhi com aquela viúva. Por quê? Porque ele quer estender misericórdia para a viúva. Ele quer estender opção para o Labão. Ele quer estender opção para o Egito. Ele quer dar oportunidade para todos. Amém. Deus não tem uma opção de eu crescer na vida e assumir minha posição de autoridade que Deus me chamou para fazer, sem passar por Egito, Potifar, a mulher de Potifar, a prisão. Não. Porque nesse caminho eu estou mostrando a minha misericórdia para ti e para as pessoas. E eles estão tendo a opção de ver Deus se movendo. Esse é o meu plano. Ele quer ter misericórdia, ele quer estender o amor dele. Então, no fundo, meus irmãos, nós dependemos da misericórdia do Senhor para viver e para lidar com as pessoas. Amém. E é isso que se chama amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo. Amar o próximo nada mais é do que andar no favor de Deus, ao ponto de Deus dizer, vai e pede uma jumenta para aquele rapaz lá. Eles tiveram que ir até lá. O mestre precisa dessa jumenta. Amém. Por que Deus nos submete a conviver com pessoas que não gostam de nós? Ou não estão interessados em nós? Ou não querem o nosso bem? E nós somos rodeados disso. Porque Deus quer usar misericórdia. Amém. Deus me livra dessa situação, ou me livra dessa pessoa. Não, a minha graça te basta. Aprende a operar na minha graça nessa situação. E foi isso que tocou o coração de Deus, na verdade. Amém, eu estou inferindo. O coração de Deus é perfeito. Mas quando Moisés disse, quando Deus sugeriu para Moisés, eu vou matar todo o povo e fazer de ti um governo. Deus disse, não faz isso, Deus. Não precisa. Esse é o meu garoto. Esse é o meu filho. Ele jamais vai descartar ninguém. Todos, enquanto respirarem, têm chance de acessar a minha graça. Esse é o nosso coração. Ninguém está descartado. Deus ama a todos. E a maneira, como é que você pode amar o próximo? É vivendo na força e no poder do Senhor, para que quando você lidar com as pessoas, eles vejam a misericórdia de Deus, e Deus possa usar a misericórdia a teu favor através dessas pessoas. Amém. É muito interessante a lógica de Deus. Amém. Por isso que Paulo escreveu de novo, Deus, eu fico cada vez mais, amém. Jacó, eu tenho um plano glorioso para a tua vida. Assim como eu fui com teus pais, eu serei contigo. Eu vou te levar, nunca vou te abandonar. E você é uma bênção, eu vou te sustentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ok, próximo passo. Eu vou te dar um amigo para você andar com Labão. Amém? Ele vai te enrolar. Amém? Vai te enrolar uma vez, 2 vezes. Vai enrolar o teu salário 10 vezes.
e eu vou mostrar a minha misericórdia para ti e para ele. Amém. Por quê? Porque numa situação tão injusta e impossível e negativa, Deus tirou um. Por isso que todos nós temos chance de começar essa semana e dizer, a minha situação é totalmente adversa, não faz sentido. Deus pode tirar, pelas suas misericórdias somente, uma ótima semana para ti. Porque não depende de quem quer, não depende de em onde você trabalha, não depende das tuas colegas de trabalho, não depende do teu patrão, não depende das condições financeiras da tua vida, não depende das condições econômicas, não depende da tua área de atuação, não depende do clima, não depende de nada, depende só de Deus entrar em cena e ser misericordioso com você. E aí você sai da cena e diz assim, Deus, tu tirou um baita de um coelho dessa cartola. O cara só me enrolou. E aí, sabe o que Jacó disse? Sou indigno, Deus, de tanta misericórdia que tu usou comigo. Por quê? Porque as situações que nós vivemos mostram a nossa fragilidade e que nós não temos chance. É onde o poder de Deus se aperfeiçoa, na nossa fraqueza. Então, poder começar a nossa semana na mesa do Senhor, que é o que nós vamos fazer, e dizer, por causa da mesa do Senhor, você pode renovar a tua esperança para ter uma ótima semana.